Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje nós vamos entrar aí na nova apostila, a apostila de noções de farmacologia. Eu espero que vocês gostem dessa apostila. No caso, na última aula nós finalizamos, né, a apostila anterior, a apostila de anatomia e fisiologia humana. E a partir de hoje, então, entramos nessa nova matéria. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Tem trabalho, inclusive vai estar no início do áudio dessa aula, certo? Eu vou mandar dois vídeos para que vocês entendam um pouquinho mais sobre as noções de farmacologia. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Estou com saudade de todo mundo, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vamos todos aí viajar no conhecimento. Um beijão, com Deus e até mais. Tchau, tchau. Oi pessoal, boa tarde. Hoje vamos começar aí uma nova apostila, no caso a apostila de noções de farmacologia, certo? Então, a gente vai entender hoje sobre noções básicas de farmacologia, né? Aqui eu vou passar sobre o conceito, subdivisões, o roteiro de estudo de cada droga, né? As definições básicas. E aí, no caso, a gente vai terminar aqui na página 7, para que na próxima aula a gente já comece com os conceitos de farmacocinética e depois, mais para frente, farmacodinâmica. Dessa aula aqui, gente, eu vou cobrar apenas um exercício. Eu vou pedir para que vocês escutem o áudio e façam duas questões, uma pergunta e uma resposta, com base... pergunta e resposta, no caso, né? Então, com base aí nessa aula, certo? Então, vamos começar aí na parte de conceitos. A farmacologia pode ser definida como o estudo das substâncias que interagem com sistemas vivos por meio de processos químicos, especialmente através de sua ligação a moléculas reguladoras e ativação ou inibição dos processos corporais normais. Essas substâncias podem ser compostos químicos administrados com o objetivo de obter-se um efeito terapêutico benéfico sobre algum processo no paciente, ou por seus efeitos tóxicos sobre processos reguladores em parasitos que infectam o paciente. Essas aplicações terapêuticas deliberadas podem ser consideradas como sendo o papel da farmacologia médica, que é frequentemente definida como a ciência das substâncias utilizadas na profilaxia, no diagnóstico e no tratamento das doenças. Então, gente, ele está explicando aqui para a gente que a farmacologia vem com um conceito de análise para melhorar, talvez aí, alguma função corpórea, certo? Pode ser uma função em relação aí ao intestino, ou em relação à sudorese, ou em relação à febre, né? Ou se não, ele pode atuar em relação a um micro-organismo que faça mal ao nosso corpo, né? Sendo tóxico para esse micro-organismo, então ele vai defender o nosso organismo dessa forma. Então, é esse o conceito que vem, né, como o estudo das substâncias para interagir nos sistemas vivos por meio de processos químicos, em geral, certo? Tanto em relação ao corpo, para auxiliar o corpo de alguma forma, quanto em relação a esses micro-organismos. Vamos continuar. A farmacologia médica estuda principalmente a droga, medicamento com seus efeitos benéficos e desejáveis, mas também focaliza a possível e potencial toxicidade dos medicamentos. Com essa significação, estuda qualquer composto biologicamente ativo, com exceção dos alimentos, incluindo não somente os medicamentos habituais de origem exógena, mas também as substâncias sintetizadas pelo nosso corpo, como hormônios, mediadores químicos e etc. A toxicologia é o ramo da farmacologia que trata dos efeitos indesejáveis dos compostos químicos sobre sistemas vivos, desde células individuais até ecossistemas complexos. Gente, então em relação aí, vamos separar um ao outro. Farmacologia médica vai estudar então o efeito benéfico do medicamento no organismo, enquanto a toxicologia vai ver o efeito tóxico, né, em relação aí a uma sobredosagem do medicamento no organismo, certo? Não só em relação a isso, mas também em relação a micro-organismos. A droga, que no caso é o medicamento, tem também a designação de fármaco. A palavra fármaco vem do grego fármaco,
que significa não apenas a substância de uso terapêutico, mas também veneno, feitiço e influência sobrenatural. Gente, a gente não vai chamar mais de droga. Hoje em dia, a maior parte dos especialistas estão chamando os medicamentos de fármaco, certo? Droga é um termo mais antigo, certo? Então, hoje em dia também está caindo em desuso o termo drogaria. Eles estão usando mais o termo farmácia, certo? Então, agora a gente vai tomar também isso como um conceito nosso, né? No caso, a gente vai chamar então os medicamentos de fármacos, certo? Vamos continuar. Subdivisões da farmacologia. Farmacologia geral. Estuda os conceitos básicos e comuns de todas as drogas. Farmacologia especial ou aplicada. Se ocupa dos fármacos reunidos em grupos de ação farmacológica similar. E farmacognosia. Estuda a origem, as características, a estrutura anatômica e composição química das drogas no seu estado natural de matéria-prima, sob a forma de órgãos ou organismos vegetais ou animais, assim como dos seus extratos, sem qualquer processo de elaboração. Aqui então, gente, a gente está entendendo alguns conceitos que são usados no estudo da farmacologia, certo? Aqui a gente entendeu sobre farmacognosia, né? E a farmacognosia, ela trata especialmente das diversas espécies das plantas e de suas estruturas macroscópicas e microscópicas. As chamadas drogas naturais não são utilizadas pelos médicos alopatas, pois foram substituídas quase totalmente por derivados sintéticos. Por outro lado, a fitoterapia é o objeto de investigação em muitos centros de pesquisas. Farmacotécnica. Se ocupa da preparação das formas farmacêuticas sob as quais os medicamentos são administrados, cápsulas, comprimidos, suspensões, etc. A farmacotécnica é uma função antiga do farmacêutico, função antiga do farmacêutico que se industrializou, totalmente constituído hoje complexos industriais que utilizam o trabalho de inúmeros profissionais. O trabalho oficinal do farmacêutico que manipulava ou aviava a receita magistral do médico foi substituída pela fabricação em massa das especialidades farmacêuticas, permitindo melhores condições no preparo e distribuição de medicamentos. Farmacodinâmica. Até há algum tempo era destacada como a parte mais importante da farmacologia, porque estudava as ações e efeitos das drogas em organismos sãos e doentes, sendo considerada a base da farmacoterapia. Ultimamente, este conceito vem se transformando e demonstrando que as ações e efeitos das drogas dependem da farmacocinética. A farmacoterapia, como indica o termo, significa terapêutica medicamentosa, realizada com o fármaco ou a droga, no caso, o medicamento, né? Vamos falar o fármaco, certo? Roteiro de estudo de cada droga. Quando se pega um livro para estudar uma determinada droga, deve-se seguir um roteiro de estudo, como, por exemplo, generalidades, histórico, uso empírico, etc. A química, relações entre estrutura e atividade, nomenclatura e sinônimo. A farmacocinética, vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. A farmacodinâmica é o local de ação, mecanismo de ação, ações e efeitos, efeitos terapêuticos e efeitos tóxicos. Interações com outras drogas também é uma parte importante para ser estudado, certo? E a toxicidade, que são os efeitos colaterais. Toxicidade aguda, subaguda e crônica e contraindicações. Existe também a posologia, que é um estudo em relação à utilização do medicamento e as suas indicações, certo? Definição básicas. No caso, essas aqui são algumas definições que a gente também vai utilizar
nessa apostila, certo? Por exemplo, dose, quantidade do medicamento a ser administrado a determinado paciente. Os efeitos das drogas não são necessariamente idênticos em todos os organismos, podendo ainda variar para um mesmo organismo em diferentes ocasiões. O conceito da dose, portanto, subordina-se à variação biológica. As curvas que relacionam dose e efeito em geral se aplicam a um indivíduo. Desse modo, a dose efetiva de uma droga será mais caracterizada por curvas que relacionem dose e porcentagem da resposta, ocorrência de determinado efeito consequente à administração da droga em uma amostra populacional. Dose efetiva mediana é a dose necessária para produzir determinada intensidade de um efeito em 50% dos indivíduos. Doses outras que produzem a mesma intensidade do efeito em outras proporções percentuais são designadas em dose efetiva mediana de 20, dose efetiva mediana 80 e etc. No caso aí para a gente verificar se é uma dose efetiva para 20%, se é uma dose efetiva para 80% da população, certo? Dose letal. Quando o efeito observado é a morte dos animais de experiência, registra-se a dose letal, que pode ser uma dose letal de 50%, de 20%, 80%. Dose letal de 50% significa que morreram 50% dos animais com a dose empregada, né? A dose letal 20%, que morreram 20% dos animais, e assim por diante, né? Por exemplo, de uma droga é igual a 2 miligramas, né? Então, isso significa que com esta droga, 2 miligramas, 50% dos animais morreram. Né? Então, é assim, é só para dar um exemplo. Uma dose letal de 50, então vai ser, se fosse um exemplo de 2 miligramas, então com 2 miligramas, 50% dos animais que fizeram o teste morreram, certo? Então, índice terapêutico define a relação dose letal mais dose efetiva, dose letal 50 dividido por dose efetiva de 50. Então, esse é o índice terapêutico. A gente vai ter a resposta do índice terapêutico. O que é o índice terapêutico? Quanto maior o índice terapêutico de uma droga, maior sua margem de segurança, pois ele indica a distância entre a dose letal mediana e a dose efetiva mediana, certo? Então, esse daqui a gente consegue ver se o medicamento, né, o fármaco, a gente não vai usar o termo droga, se ele tiver uma margem maior, né, então ele tem uma segurança maior, certo? Posologia é o esquema de como administrar o medicamento, o horário, quantos comprimidos, a duração, né? No caso, é o estudo da dosagem ou um sistema de dosagem, certo? Farmácia e farmácia clínica. Foi a primeira subdivisão da farmacologia a tornar-se independente e adquirir status profissional. A farmácia, por definição, incumbe-se da preparação, manipulação e fornecimento ou dispensação de agentes químicos, fármacos, né? A gente não vai falar drogas, fármacos, com finalidade terapêutica. A farmácia, por sua vez, subdivide-se em diversos departamentos, como farmacotécnica, farmacognosia, química farmacêutica, né? Na farmácia clínica, o farmacêutico não prescreve nem clínica, né? Sendo funções do médico, mas se torna conselheiro dos medicamentos, prestando informes a respeito de todos os aspectos das propriedades dos medicamentos. Forma farmacêutica, forma de apresentação do medicamento. Gente, antes de eu continuar, hoje em dia o farmacêutico ele também pode clinicar também. Ele pode também passar uma receita para determinados medicamentos, certo? Então, hoje em dia, sim, a gente tem a atenção farmacêutica, onde o farmacêutico ele também pode indicar alguns medicamentos, sim, certo? Vamos continuar. Forma farmacêutica. Forma de apresentação do medicamento, comprimido, xarope, cápsulas e etc. Na forma farmacêutica, além do medicamento principal ativo, entram outras substâncias na composição, como veículo ou recipiente, coadjuvante, edulcorante, ligante,
preservativo e etc. Droga, no caso fármaco, né, gente? É qualquer substância química, exceto alimento, capaz de produzir efeito farmacológico, isto é, provocando alterações somáticas ou funcionais benéficas. Então, é um fármaco, certo? Medicamento ou maléficas. No caso, também a gente tem o termo droga para tóxico. Por isso que, no caso, a gente está entrando em desuso o uso do termo droga, para usar o termo fármaco, certo? Tóxico ou veneno. Droga ou preparação com drogas que produz efeito farmacológico maléfico. Remédio. Palavra usada pelo leigo como sinônimo de medicamento e especialidade farmacêutica. Na realidade, remédio é qualquer coisa, inclusive o medicamento que sirva para tratar o doente. Massagem, o clima, sugestão, etc. podem também ser remédios, certo? Farmacocinética é o estudo da velocidade com que os fármacos atingem o sítio de ação e são eliminados do organismo, bem como dos diferentes fatores que influenciam na quantidade de fármaco a atingir a seu sítio. Basicamente, estuda os processos metabólicos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação das drogas. Absorção é a passagem do fármaco do local em que foi administrado para a circulação sistêmica, no caso, quando chega às nossas veias, né? Veias ou artérias, que aí, no caso, ele vai estar, então, em contato direto com todo o organismo, certo? Não se deve considerar aqui, ó. Vamos continuar. Transporte de substâncias através das membranas biológicas. Tanta dose da via de administração intravenosa não se deve considerar a absorção, uma vez que neste caso o fármaco é administrado diretamente na corrente sanguínea. Quando é administrado na corrente sanguínea já está liberado, né? A absorção é quando vai sendo absorvido até chegar na corrente sanguínea e ser liberado para todo o sistema. Alguns fatores influenciam a absorção, tais como características físico-químicas da droga, veículo utilizado na formulação, perfusão sanguínea no local de absorção, área de absorção ao qual o fármaco é exposto, via de administração, forma farmacêutica, entre outros. As principais vias de administração de fármacos são a via oral, a mais usada, a via intravenosa, a via intramuscular, via subcutânea, via retal, e cada uma dessas vias possui características próprias que influenciam na absorção. Após a absorção do fármaco, uma fração deste geralmente se liga às proteínas plasmáticas, principalmente a albumina ou proteínas de tecido, formando um complexo reversível, e a outra fração circula livremente pelo fluido biológico, e é importante frisar que apenas a porção livre dissolvida no plasma é farmacologicamente ativa. O complexo proteína-fármaco atua como reservatório do fármaco no sangue. Esta relação droga ligada a droga livre é definida por um equilíbrio, a ligação do fármaco no sangue. Esta relação droga ligada a droga livre é definida por um equilíbrio e a ligação proteica geralmente é inespecífica, variando de acordo com a afinidade do fármaco pela proteína. Deste fato é que se explica o deslocamento de um fármaco por outro de maior afinidade pela proteína. Então, por isso, gente, que às vezes nós podemos ter interação medicamentosa, porque às vezes nós vamos tomar um medicamento, isso pode ser até por alimento, certo? E a proteína ela vai ter uma ligação maior com algum outro tipo de substância, e aí por isso a gente tem então esse tipo de interação. Interação medicamentosa, que pode ocorrer inclusive por alimento, certo? E faz com que a gente perca o efeito do fármaco ou ele seja maior no nosso organismo, certo? Biodisponibilidade indica a quantidade de drogas que atinge seu local de ação ou um fluido biológico de onde tem acesso ao local de ação. É uma fração da droga que chega à circulação sistêmica. Bioequivalência
é a equivalência farmacêutica entre dois produtos, ou seja, dois produtos são bioequivalentes quando possuem os mesmos princípios ativos, dose e via de administração, e apresentam estatisticamente a mesma potência. Então, isso é uma bioequivalência, certo? Distribuição é a passagem de um fármaco da corrente sanguínea para os tecidos. A distribuição é afetada por fatores fisiológicos e pela propriedade fisicoquímica das substâncias. Os fármacos pouco lipossolúveis, no caso, eles têm pouca absorção pela gordura, né? Lipogordura, solúveis em gordura, certo? Então, eles têm uma absorção maior na gordura. São pouco lipossolúveis, eles costumam sair mais rápido do organismo, né? Possuem baixa capacidade de permear membranas biológicas, sofrendo assim restrição em sua distribuição. Porque quanto mais lipossolúveis, gente, mais eles se adequam. Vamos pensar no óleo. O óleo ele vai se adequar mais à pele que, por exemplo, a água. A água ela vai ficar superficialmente, né? Ela vai ficar um tempinho ali, mas ela não vai, por exemplo, deixar a pele mais macia, como o óleo, por exemplo. Se você passar um pouco de óleo na sua mão, você vai perceber que ela vai ficar um pouco mais sedosa ali naquela região onde você passou o óleo, certo? Então é justamente isso, porque ela se adequa mais, ela se agrega mais em relação ao tecido adiposo ou ao tecido. Então ela fica mais tempo ali, certo? É mais difícil de tirar o óleo do que da água. É a mesma coisa que vocês têm que pensar em relação ao medicamento, certo? Então, já as substâncias muito lipossolúveis podem se acumular em regiões de tecido adiposo, prolongando a permanência do fármaco no organismo. Além disso, a ligação às proteínas plasmáticas pode alterar a distribuição do fármaco, pois pode limitar o acesso a locais de ação intracelular. Biotransformação ou metabolismo é a transformação do fármaco em outra substância por meio de alterações químicas, geralmente sob a ação de enzimas inespecíficas. A biotransformação ocorre principalmente no fígado e nos rins e nos pulmões e no tecido nervoso. Entre os fatores que podem influenciar o metabolismo dos fármacos estão as características da espécie animal, a idade, a raça e fatores genéticos, além da indução e da inibição enzimática. Indução enzimática é uma elevação dos níveis de enzimas como complexos citocromo P450 ou na velocidade dos processos enzimáticos, resultantes em um metabolismo acelerado do fármaco. Alguns fármacos têm a capacidade de aumentar a produção de enzimas ou de aumentar a velocidade de reação das enzimas. Como exemplo, podemos citar o fenobarbital, que é um potente indutor que acelera o metabolismo de outros fármacos quando estes são administrados concomitantemente. O fenobarbital ele é utilizado para fazer alguns tipos de cirurgia, certo? Para a pessoa ela entrar num estado como se fosse um coma leve, né? Vai ser feito ali só para a hora da cirurgia mesmo. Só que concomitantemente com outros medicamentos, ele pode acelerar o processo do medicamento. Então tem que tomar muito cuidado quando for fazer o uso desse tipo de medicamento. É um medicamento controlado, fenobarbital. Inibição enzimática caracteriza-se por uma queda na velocidade de biotransformação, resultando em efeitos farmacológicos prolongados e maior incidência de efeitos tóxicos do fármaco. Esta inibição, em geral, é competitiva. Pode ocorrer, por exemplo, entre duas ou mais drogas competindo pelo sítio ativo de uma mesma enzima. Metabólito é um produto da reação de biotransformação de um fármaco. Os metabólitos possuem propriedades diferentes das drogas originais. Geralmente apresentam atividade farmacológica reduzida e são compostos mais hidrofílicos, portanto, mais facilmente eliminados. Vocês viram, gente? Quanto mais hidrofílico, isso aqui é uma coisa que vocês têm que pegar para que vocês consigam entender melhor a farmacodinâmica, a farmacocinética, né? Tudo isso aqui da farmacologia fica mais fácil quando vocês entendem isso. Quanto mais hidrofílico, ele fica menos tempo no organismo. Quanto mais lipofílico, mais tempo o medicamento fica no organismo.
Lipo, gordura. Hidro, água, certo? Continuando, excreção ou eliminação é a retirada do fármaco do organismo, seja na forma inalterada ou na de metabólitos ativos e ou inativos. A eliminação ocorre por diferentes vias e varia conforme as características físico-químicas da substância a ser excretada. Meia-vida é o tempo necessário para que a concentração plasmática de determinado fármaco seja reduzida pela metade, supondo então que a concentração plasmática atingida por certo fármaco seja de 100 microgramas por ml e que sejam necessários 45 minutos para que esta concentração chegue a 50 microgramas por ml, a sua meia-vida é de 45 minutos. Muitos medicamentos que você tem que fazer uso por um período, por exemplo, 7 dias, ou se não, você tem que fazer uso por um ano, ou às vezes toda a vida, a sua vida, né? Então aí vocês têm que perceber que a gente tem um período de meia vida. Às vezes você vai ter que tomar 4 vezes o medicamento no dia, então aí é 4 dividido por 24, então a gente vai ter então de 6 em 6 horas, né? A gente vai ter que tomar o medicamento. Agora, por exemplo, a pessoa precisa tomar de 12 em 12 horas, então são 2 vezes no dia, certo? Então a meia-vida do medicamento é de 12 horas, ou a meia-vida do medicamento é de 6 horas. É justamente isso aqui que a gente vai entender. Em relação a, por exemplo, chegou aos 50 microgramas aqui, então tem que tomar de novo o medicamento, ou no caso, a gente vai, é só naquele período ali que vai precisar usar o medicamento. Então aí, dependendo se vai precisar continuar usando ou não, depois desses 45 minutos tem que tomar de novo o medicamento, entendeu? É justamente isso. Bom, gente, a nossa aula de hoje vai só até aqui. E aí, então, a gente começa na próxima aula a parte de farmacocinética, certo? Eu agradeço vocês aí pela atenção na aula. Eu vou mandar 2 vídeos para vocês que vão ter uma introdução em relação à farmacologia, certo? Eu peço que vocês façam um exercício que já vale nota de presença e de trabalho para a gente começar bem aí essa nova apostila, certo? Desejo a todos aí uma ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem e vamos todos aí viajar no conhecimento. Beijão, com Deus e até mais. Tchau, tchau.